Eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o segundo conto do livro As Primeiras Aventuras de Poirot, de Agatha Christie. Já deixa seu gostei e se inscreva, caso não seja inscrito, para ajudar o nosso canal a crescer. E se quiser indicar o canal aos seus amigos, não perca tempo e compartilha. Então, vamos ao livro! A Aventura da Cozinheira de Clapham. Na época em que morava com meu amigo Hercule Poirot, era meu hábito ler-lhe em voz alta as manchetes do jornal matutino Daily Blade. O Daily Blade aproveitava todas as oportunidades para fazer sensacionalismo. Roubos e assassinatos não se escondiam na obscuridade das últimas páginas. Ao contrário, agrediam o leitor em letras garrafais, logo na primeira página. Bancário foge com 50 mil libras em títulos negociáveis. Marido infeliz suicida-se com cabeça dentro do forno. Bela datilógrafa de 21 anos desaparecida. Onde está Edna Feld? Bem, Poirot, faça sua escolha. Um bancário foragido, um suicídio misterioso, uma datilógrafa desaparecida. Qual deles lhe apetece? Meu amigo sacudiu a cabeça pacificamente. Nenhum desses casos me atrai, mon ami. Hoje sinto-me inclinado ao descanso, à tranquilidade. Só um enigma muito interessante seria capaz de arrancar-me da minha poltrona. E tenho problemas próprios, importantes para resolver. Que problemas? Meu guarda-roupa, Hastings. Se não me engano, há uma mancha de gordura em meu terno cinzento. É só uma pequena mancha, mas é o suficiente para me incomodar. E meu sobretudo, preciso entregá-lo aos cuidados de Kitty. Ah, e meus bigodes? Creio que a ocasião é propícia para dar-lhes alguma atenção. Preciso apará-los e aplicar-lhes a pomada. Bem, disse eu andando até a janela. Tenho dúvidas de que possa dedicar-se a essa deliciosa ocupação. A campainha tocou. Você tem um cliente. A menos que o caso seja de importância capital, não me envolverei, declarou Poirot com dignidade. Um instante depois, uma senhora gorda e corada, com a respiração ofegante pelo esforço de subir as escadas, invadiu nossa intimidade. — O senhor é Monsieur Poirot? Ela perguntou, deixando-se cair na poltrona. — Sim, sou Hercule Poirot, madame. — Não se parece em nada com a imagem que fiz, declarou a senhora, olhando com algum desagrado. — O senhor pagou aos jornais para que elogiassem dizendo que é um grande detetive? Ou escreveram isso espontaneamente? — Madame! Exclamou Poirot, levantando-se. — Sinto muito. Desculpe. Mas sabe como são os jornais de hoje em dia? Começa a ler um artigo interessante intitulado O que a noiva disse à sua amiga solteirona e acaba se vendo que é uma propaganda de pintura para cabelo. Mas o senhor não ficou ofendido, não é? Pois preciso que me faça um favor. O senhor tem que achar a minha cozinheira. Poirot olhou para ela com olhos arregalados. Sua eloquência abandonou pela primeira vez na vida. Virei a cabeça para esconder o largo sorriso que não conseguia abafar. A culpa toda é dessa maldita pensão de desemprego, progrediu a dama. Põe ideias na cabeça das empregadas. Agora só querem ser datilógrafas e não sei o que mais. Na minha opinião, é preciso acabar com essa pensão. E gostaria de saber de que as minhas empregadas podem se queixar. Uma tarde e uma noite de folga uma vez por semana e os domingos de 15 em 15 dias. Não lavam roupa, comem a mesma comida que a família e saiba que na minha casa não entra margarina, só manteiga e dá melhor. Ela parou sem fôlego e Poirot aproveitou a oportunidade falando-lhe com sua expressão mais altiva e arrogante. Receio que esteja enganada, senhora. Não faço investigações a respeito das condições de trabalhos domésticos. Sou um detetive particular. Sei disso muito bem, disse a nossa visitante. Não lhe disse que queria que o senhor procurasse a minha cozinheira? Ela saiu de casa na quarta-feira, sem me dizer uma palavra, e nunca mais voltou. Sinto muito, madame, mas não me envolvo com essa espécie de investigação. Desejo-lhe um bom dia. Nossa visitante fungou de indignação. É assim, meu distinto senhor? É demasiado orgulhoso, hein? Só lida com segredos de Estado e joias da condessa, não é?
Deixe-me lhe dizer que uma boa empregada é vital e importantíssima para uma mulher como eu. Nem todas nós podemos ser elegantes damas envoltas em peles brilhantes e pérolas. E uma boa cozinheira é tão importante para mim quanto as joias para algumas distintas damas. Por alguns instantes, Poirot pareceu se debater entre sua dignidade e seu senso de humor. Afinal, deu uma risada e sentou-se novamente. Madame, a senhora está certa e eu estava errado. Seus argumentos são razoáveis e inteligentes. Esse caso será uma novidade para mim. Nunca procurei uma empregada desaparecida. Na verdade, esse é o problema de importância capital a que me referia antes da sua chegada. A senhora diz que essa maravilhosa cozinheira saiu na quarta-feira e não voltou. Isso é, anteontem. Sim, foi seu dia de folga. Mas, madame, é provável que lhe tenha acontecido algum acidente. Perguntou nos hospitais? Foi exatamente o que ocorreu ontem, mas essa manhã ela mandou buscar o baú e sem me enviar uma única palavra. Se eu estivesse em casa, não o teria entregue. Imagine só tratar-me dessa forma. Mas tinha ido ao açougue. A senhora pode descrevê-la para mim? É uma mulher de meia idade, gorda, cabelos escuros, começando a ficar grisalhos, de aspecto muito respeitável. Ficou 10 anos no último emprego. Chama-se Elisa Dunn. E a senhora não teve nenhuma discussão com ela na quarta-feira? Nenhuma. É por isso que acho tão estranho. Quantas empregadas tem, madame? 2. A copeira Anne é muito boazinha. Um pouco distraída e de cabeça meio virada por causa dos rapazes. Mas é uma boa empregada, quando bem dirigida. A cozinheira dava-se bem com ela? Tinham as suas diferenças, é natural, mas em geral entendiam-se bastante bem. E essa moça não pode fornecer nenhuma pista que esclareça o mistério? Ela diz que não, mas o senhor sabe como são as empregadas, tem a sua panelinha. Bem, vou investigar o caso. Onde reside, madame? Em Clapham, na Prince Albert Road, número 88. Bien, madame. Desejo-lhe um bom dia. E pode esperar que irei à sua residência hoje mesmo. Miss Todd era o nome da nossa nova amiga. Despediu-se. Poirot olhou para mim um tanto pesaroso. Bem, Hastings, pelo menos é um caso diferente. O desaparecimento da cozinheira de Clapham. Mas nunca mesmo o nosso amigo Jep deve saber disso. Ele, então, dedicou-se a remover as manchas de gordura do seu terno cinzento com o auxílio de um ferro quente e de um mata-borrão, lamentando deixar os bigodes para um outro dia. Saímos para Clapham. A Prince Albert Road era uma rua de casas exatamente iguais, pequenas, mas respeitáveis, com cortinas engomadas de renda enfeitando as janelas e aldravas de bronze, bem polidas nas portas. Tocamos a campainha do número 88 e uma bonita copeira nos abriu a porta. Mr. Todd veio ao vestíbulo nos receber. Fique aí, Anne, ela ordenou. Este senhor é um detetive e vai lhe fazer algumas perguntas. O rosto de Anne revelou sua luta íntima entre o alarme e o entusiasmo. Obrigado, madame, disse Poirot com uma inclinação de cabeça. Gostaria de interrogar sua copeira agora, e a sós, se possível. Depois de nos conduzir a uma pequena sala de estar, Miss Todd nos deixou com óbvia relutância. Poirot começou seu interrogatório. Voyons, mademoiselle Anne, tudo o que puder nos dizer será de máxima importância. Só a senhorita pode nos fornecer alguma pista para o caso. Sem a sua ajuda, nada poderei fazer. A moça perdeu o ar alarmado e seu entusiasmo tornou-se evidente. Pois não, senhor, disse ela. Vou lhe dizer tudo o que sei. Ótimo. Poirot deu-lhe um largo sorriso de aprovação. Bem, para começar, qual a sua opinião? Posso ver de saída que é uma moça de inteligência excepcional. Como a senhorita explica o desaparecimento de Elisa? Assim encorajada, ele não se fez de rogada.
Para mim, ela foi vítima de traficantes de escravas brancas, senhor. Ela própria estava sempre me prevenindo contra eles. Não cheire nada, nem aceite doces, não importa que o camarada pareça ser um cavalheiro. Era o que ela sempre dizia. E agora eles a pegaram, tenho certeza. Deve ter sido mandada para a Turquia ou algum daqueles países do Oriente, onde gostam de mulheres gordas. Poirot conservou uma seriedade admirável. Mas se fosse esse o caso, e é realmente uma ótima sugestão, ela teria mandado buscar o seu baú? Bem, não sei, senhor. Ela precisaria de suas coisas, mesmo lá no estrangeiro. Quem veio buscar o baú? Foi o mensageiro, senhor. Foi você quem arrumou a bagagem? Não, senhor. Estava tudo arrumado e bem amarrado com cordas. Isso é bem interessante. Mostra-nos que ela não tencionava regressar quando deixou a casa na quarta-feira. Percebe isso, não? Percebo sim, senhor. Anne parecia um pouco desapontada. Não havia pensado nisso, mas mesmo assim podem ter sido os traficantes de escravas, não acha? Ela perguntou esperançosa. Não há dúvidas, disse Poirot muito sério e acrescentou. Vocês dormiam no mesmo quarto? Não, senhor. Temos quartos separados. Elisa alguma vez lhe disse que não gostava do emprego? Vocês duas estavam satisfeitas aqui? Ela nunca falou em sair. O emprego é bom. A moça hesitou. Seja franca, disse Poirot com bondade. Nada direi à sua patroa. Bem, senhor, a patroa é enjoada, mas a comida é boa e farta. Ela não é mão fechada. Sempre há um prato quente na ceia, a folga é boa e não há economia de manteiga. E de qualquer forma, se Elisa quisesse variar, não sairia assim sem avisar. Ora, a patroa poderia exigir dela 1 mês de ordenado por fazer uma coisa dessas. E o trabalho não é pesado? Bem, ela é exigente. Está sempre metendo o nariz nos cantos para ver se não há pó. E também há o inquilino. Mas só toma o café da manhã e o jantar, como o patrão. Eles passam o dia na cidade. Você gosta do seu patrão? Ele é legal. É muito calado e um tanto unha de fome. Suponho que não se recorda da última coisa que Elisa disse antes de sair? Lembro-me sim. Ela disse, se sobrar alguma compota de pêssego do jantar, nós podemos fazer uma ceia com bacon e batatas fritas. Ela era maluca por compotas de pêssego. Talvez eu tenha um pego assim. Ela sempre saía às quartas-feiras? Saía. Minha tarde de folga é na quinta e a dela era na quarta. Poirot fez mais algumas perguntas e declarou-se satisfeito. Anne saiu. Mr. Todd entrou afogueada, o rosto animado pela curiosidade. Ela certamente ressentia-se de ter sido excluída da nossa entrevista com Anne. Entretanto, Poirot teve o cuidado de apaziguá-la diplomaticamente. É muito difícil para uma mulher inteligente como a senhora, madame, suportar com paciência os rodeios que nós, os detetives, somos obrigados a usar. Para os de raciocínio rápido, é difícil ser indulgente com os ignorantes. Tendo assim suavizado com tato qualquer leve ressentimento de Miss Todd, Poirot conduziu o assunto para o marido e conseguiu a informação de que esse trabalhava numa firma da cidade e não voltaria antes das 6. Certamente seu marido está muito preocupado com esse caso inexplicável, não é verdade? Não, ele nunca se preocupa com coisa alguma, declarou Miss Todd. Bem, minha querida, arranje outra. Ela é uma ingrata. Estamos melhor sem ela. Foi o que ele disse. É tão calmo que às vezes me irrita. E os outros moradores da casa, madame? Refere-se ao Mr. Simpson, nosso inquilino? Bem, enquanto lhe fornecemos o café da manhã e o jantar, para ele está tudo bem. Qual é a profissão dele, madame? Ele trabalha num banco. E ela mencionou um nome.
tive um ligeiro sobressalto, lembrando-me do noticiário do Daily Blade. Ele é jovem? Há uns 28 anos, creio. É um rapaz amável e tranquilo. Gostaria de trocar algumas palavras com ele. E também com seu marido, se for possível. Voltarei à noite para esse fim. Se me permitir, gostaria de sugerir-lhe um pequeno descanso, madame. A senhora parece fadigada. E é natural que esteja. Primeiro a preocupação com Elisa. Depois, ontem, gastei um dia inteiro fazendo compras. E o senhor sabe como isso é fadigante. Com uma coisa e outra, e tanto trabalho em casa, porque naturalmente N não pode fazer tudo. E é até provável que resolva ir embora. Bem, com toda essa confusão, estou mesmo exausta. Após murmúrios de simpatia, Poirot e eu nos despedimos. Que coincidência curiosa, disse eu. Tanto Simpson como aquele caixa desaparecido são do mesmo banco. Acredita que haja alguma ligação? Poirot sorriu. De um lado, um caixa dá um desfalque e foge, e de outro, uma cozinheira desaparece. É difícil ver alguma ligação, a não ser que Davis, visitando Simpson, se apaixonasse por Elisa e a convencesse a acompanhá-lo em sua fuga. Eu ri, mas Poirot permaneceu sério. Ele podia fazer uma escolha pior, censurou-me ele. Lembre-se, Hastings, no exílio, uma boa cozinheira pode ser um consolo maior do que uma carinha bonita. Fez uma pausa e prosseguiu. É um caso curioso, cheio de aspectos contraditórios. Estou interessado. Estou decididamente interessado. Naquela noite, voltamos ao número 88 da Prince Albert Road e falamos com Todd e Simpson. O primeiro era um homem de ar melancólico, queixo comprido, de uns 40 e poucos anos. Ah, sim, Elisa, disse com ar distraído. Elisa era uma boa cozinheira, muito econômica. Para mim é uma grande qualidade. O senhor pode imaginar a razão pela qual ela saiu da forma tão repentina? Bem, sabe como são as empregadas, disse o despreocupado Mr. Todd. Minha esposa leva tudo muito a sério. Fique exausta de tanto se preocupar. O problema é de fácil resolução. É só arranjar outra. Eu disse a ela. É muito simples. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Mr. Simpson não foi de maior ajuda. Era um rapaz de óculos, discreto e calado. Creio que a conheci, disse ele. Uma mulher de meia idade, não era? É a outra empregada. A Anne que costumo ver. É uma boa moça, muito prestativa. As duas davam-se bem? Mr. Simpson respondeu que não podia saber, mas achava que sim. Bem, não conseguimos nada de interessante aqui, mon ami, disse Poirot enquanto saímos da casa. Nossa partida fora retardada por uma explosão de tagarelice de Miss Todd, que repetia tudo o que já dissera de manhã com longos detalhes. Está desapontado? Perguntei. Esperava descobrir alguma coisa? Poirot sacudiu a cabeça. Havia uma possibilidade, disse ele, mas não a considerava mesmo muito provável. Na manhã seguinte, Poirot recebeu uma carta. Ficou roxo de indignação quando a leu e passou às minhas mãos. Miss Todd lamenta comunicar que não precisará dos serviços de Monsieur Poirot. Afinal, depois de debater o assunto com seu marido, viu quão tolo fora contratar um detetive para resolver um simples problema doméstico. Em anexo segue um guineu em pagamento à consulta. Ah! Fez Poirot furioso. E pensam que se livrarão de Hercule Poirot com essa facilidade. Como um favor muito especial, consenti em investigar o seu miserável problemazinho. E eles me despedem? Se não me engano, aqui andou a mão de Miss Todd. Mas eu digo não, 1000 vezes não. Gastarei os meus próprios guineus, 385.000 se necessário, mas chegarei ao fundo desse caso. Está certo, disse eu. Mas como? Poirot acalmou-se um pouco. Em primeiro lugar, vamos colocar um anúncio nos jornais, disse ele. Deixe-me pensar. Algo mais ou menos assim.
Eliza Dunn, comunique-se com este endereço. Trata-se de assuntos de grande interesse seu. Coloque-o no maior número possível de jornais, Hastings. Enquanto isso, farei algumas pequenas investigações por minha conta. Vá! Temos que agir rapidamente. Só tornei a vê-lo à noite, quando teve a condescendência de me revelar o que andara fazendo. Fiz algumas perguntas discretas na firma de Mr. Todd. Ele não se ausentou na quarta-feira e goza de bom conceito. Já Simpson estava doente na quinta-feira e não foi ao banco. Mas na quarta estava lá. Tinha relações superficiais de amizades com Davis. Nada de profundo. Parece que por aí não conseguimos nada. Não. Temos que centralizar todas as nossas esperanças no anúncio. O anúncio apareceu pontualmente em todos os principais jornais da cidade. Segundo as ordens de Poirot, deveria ser publicado durante uma semana. Sua ansiedade sobre esse caso banal de uma cozinheira sumida era estranhíssima. Mas concluí que ele considerava uma questão de honra perseverar até obter um resultado. Vários casos interessantes foram-lhe oferecidos naquela semana, mas ele não os aceitou. Todas as manhãs examinava com sofreguidão a correspondência, para finalmente deixá-la de lado com um suspiro desapontado. Mas, por fim, nossa paciência foi recompensada. Na quarta-feira que se seguiu à visita de Miss Todd, Nossa Senhoria informou-nos que uma pessoa de nome Eliza Dunn nos procurava. Enfim! Exclamou Poirot. Faça-a subir imediatamente nesse minuto. A essas palavras, a Nossa Senhoria saiu apressada e voltou um instante depois com Miss Dunn. Nossa visitante ajustava-se à descrição que dela fizera a patroa. Alta, gorda e de aspecto muito respeitável. Vim em resposta do anúncio, ela explicou. Embora creio que deva haver alguma confusão. Talvez o senhor não saiba que já recebi minha herança. Poirot a estivera observando com atenção. Ofereceu-lhe uma cadeira com um gesto galante. A verdade é que sua ex-patroa, Miss Todd, estava muito preocupada com você. Receava que lhe houvesse acontecido algum acidente. Eliza Dunn pareceu ficar extremamente surpresa. Então, ela não recebeu a minha carta? Não recebeu nenhuma linha. Ele fez uma pausa e acrescentou em tom persuasivo. Vamos, conte-me toda a história. Eliza Dunn não precisava de encorajamento. Iniciou imediatamente sua longa narrativa. Estava quase chegando em casa na quarta-feira à noite quando fui abordada por um cavalheiro. Era um homem alto, de barbas e um grande chapéu. A senhora é Miss Eliza Dunn? Ele perguntou. E eu respondi que era. Então ele continuou. Estive perguntando pela senhora no número 88 e eles me disseram que poderia encontrá-lo aqui quando chegasse. Miss Dunn, vim da Austrália, especialmente para encontrá-la. Sabe por acaso o nome de solteira da sua avó materna? E eu disse, Jane Emmott. Exatamente, disse ele, e acrescentou. Embora a senhora talvez não saiba, sua avó teve uma grande amiga, Eliza Leach. Essa amiga emigrou para a Austrália, onde casou-se com um rico proprietário. Seus 2 filhos morreram na infância e ela herdou a fortuna do marido. Há 2 meses atrás ela morreu e, pelo seu testamento, a senhora herdou uma casa nesse país e uma quantia considerável em dinheiro. Eu fiquei tonta, completamente tonta, prosseguiu Miss Dunn. Fiquei meio desconfiada a princípio e ele deve ter percebido, pois sorriu e disse: A senhora faz bem em acautelar-se, Miss Dunn. Aqui estão minhas credenciais. E entregou-me uma carta de uns advogados de Melbourne, Husty e Crotty, e um cartão. Ele era um Mr. Crotty. Há algumas condições, disse ele. A nossa cliente era um pouco excêntrica, sabe? O legado está dependendo da senhora poder tomar posse da casa. É em Cumberland, antes do meio-dia de amanhã. A outra condição não é empecilho. É só uma cláusula estipulando que a senhora não deveria estar trabalhando como doméstica. Fiquei desapontada e perguntei. Mas, Mr. Crotty, eu sou cozinheira. Não lhe informaram lá em casa?
Ora, ora, disse ele. Nem imaginava uma coisa dessas. Pensei que a senhora fosse uma dama de companhia ou coisa semelhante. Isso é uma pena, uma grande pena realmente. Vou perder todo o dinheiro? Perguntei ansiosa. Ele refletiu por uns 2 minutos e disse: há meios de burlar a lei, Miss Dunn. Nós advogados temos prática nesse assunto. Acho que a saída, em seu caso, é a senhora deixar o emprego essa manhã. Mas preciso dar 1 mês de aviso prévio. Eu disse e ele respondeu: minha cara Miss Dunn, a senhora pode sair de um emprego a qualquer momento, dando 1 mês de salário como indenização. Sua patroa compreenderá em vista das circunstâncias. O problema no seu caso é tempo. A senhora precisa pegar o trem que sai de King's Cross às 11h05, para o norte. Posso adiantar-lhe umas 10 libras para a passagem. E na estação a senhora poderá escrever um bilhete para sua patroa. Eu mesmo o entregarei e explicarei tudo a ela. Naturalmente eu concordei e 1 hora dessas estava no trem, tão atordoada que não sabia se estava acordada ou sonhando. Quando cheguei a Carlisle, já começara a achar que tinha sido vítima de algum conto do vigário, desses que aparecem nos jornais. Mas fui ao endereço que ele me dera e era realmente um escritório de advogados, e era tudo verdade. Uma casa bem boazinha e uma renda de 300 libras por ano. Os advogados sabiam muito pouco. Tinham acabado de receber uma carta de um cavalheiro em Londres, dando-lhes instruções para me entregarem a casa e 150 libras para os primeiros 6 meses. Mr. Crottin enviou-me minhas coisas, mas não recebi uma palavra da patroa. Pensei que ela estivesse zangada e invejasse a minha boa sorte. Ela ficou com meu baú e mandou-me as roupas embrulhadas em papel. Mas, naturalmente, ela nunca recebeu meu bilhete. Deve ter achado muito atrevimento da minha parte. Poirot ouvira com atenção a longa história e agora balançava a cabeça como se estivesse completamente satisfeito. Obrigado, mademoiselle. Como disse, uma pequena confusão. Permita-me compensá-la por esse aborrecimento. E entregou-lhe um envelope. Vai voltar imediatamente a Cumberland? Permita-me um pequeno conselho. Não se esqueça da arte culinária. É sempre útil ter uma profissão a que recorrer se as coisas correrem mal. É muito crédula, ele murmurou quando a nossa visitante partiu. Mas talvez não mais que a maioria da sua classe. Seu rosto adquiriu uma expressão grave. Venha, Hastings. Não há tempo a perder. Arranje um táxi enquanto escrevo um bilhete para Jep. Poirot esperava na entrada quando voltei com um táxi. Aonde vamos? Perguntei ansioso. Primeiro, mandar esse bilhete por um mensageiro especial. Feito isso, Poirot retomou o táxi e deu ao chofer outro endereço. Prince Albert Road, 88, em Clapham. Então, vamos voltar lá? Mas sim, embora francamente receio que seja tarde demais. Nosso pássaro já deve ter voado, Hastings. Quem é o nosso pássaro? Poirot sorriu. O discreto Mr. Simpson. O quê? Exclamei. Ah, vamos, Hastings. Não me diga que os fatos não são bem claros para você. Percebo que a cozinheira foi afastada deliberadamente. Eu disse ligeiramente melindrado. Mas por quê? Por que Simpson desejaria afastá-la da casa? Ela sabia alguma coisa a respeito dele? Absolutamente nada. E então por quê? Porque ele queria um objeto que era dela. Dinheiro? A herança australiana? Não, meu amigo. Algo bem diferente. Ele fez uma pausa e disse em um tom muito sério. Um velho baú de folha de Flandres. Dirigi-lhe um olhar desconfiado. Sua declaração me parecia tão fantástica que suspeitei de uma brincadeira, mas sua expressão era de perfeita seriedade. Ele podia comprar um baú novo se quisesse, protestei. Ele não queria um baú novo, queria um baú com um passado respeitável, que não levantasse suspeitas. Olha aqui, Poirot, exclamei. Isso é demais, está brincando comigo. Ele me olhou.
Faltam-lhe os miolos e a imaginação do Mr. Simpson, Hastings. Escute, na noite de quarta-feira, Simpson livra-se da cozinheira. Um cartão e uma folha de papel de carta impressos são fáceis de obter. E ele está disposto a gastar 150 libras e 1 ano de aluguel para assegurar o sucesso de seus planos. Miss Dunn não o reconhece. A barba, o chapéu e o sotaque australiano são suficientes para enganá-lo. Foi tudo o que Simpson fez na quarta-feira, exceto apropriar-se de 50.000 libras em títulos negociáveis. Simpson? Mas foi Davis! Permita-me continuar, Hastings. Simpson sabe que o roubo será descoberto na quinta-feira à tarde. Ele não vai ao banco, mas fica à espreita, esperando por Davis à hora do almoço. Talvez tenha admitido o roubo a este e prometido devolver-lhe os títulos. De qualquer forma, consegue atrair Davis e a Clapham. É o dia de folga da copeira. E Miss Todd foi às compras. Não há ninguém em casa. Quando o roubo for descoberto, relacionarão o fato ao desaparecimento de Davis. Davis será o ladrão. E Mr. Simpson estará em perfeita segurança e poderá voltar ao trabalho no dia seguinte, como um honesto funcionário. E Davis? Poirot fez um gesto expressivo e sacudiu a cabeça devagar. É difícil acreditar em tamanho sangue frio, mas não consigo encontrar outra explicação, mon ami. O problema principal de um assassino é desfazer-se do corpo, e Simpson já planejara tudo com antecedência. O comentário de Eliza Dunn sobre a compota de pêssego, ao sair quarta-feira de manhã, indicava sua intenção de regressar, e, no entanto, seu baú estava pronto e amarrado quando vieram buscá-lo. Foi Simpson quem pediu à companhia de transportes que viesse buscá-lo na sexta, e foi Simpson quem o arrumou na quinta à tarde. Quem suspeitaria de alguma coisa? Uma empregada sai de casa e manda buscar sua bagagem, já pronta e endereçada em seu nome, provavelmente para alguma estação de estrada de ferro próxima a Londres. Na tarde de sábado, Simpson, em seu disfarce australiano, retira a bagagem e a despacha novamente para algum novo endereço onde ficará até que as autoridades a resolvam abrir por motivos óbvios. Tudo o que poderão descobrir é que um homem barbado a despachou de alguma estação perto de Londres. Nada haverá que o relacione ao número 88 da Prince Albert Road. Aqui estamos. Os prognósticos de Poirot haviam sido corretos. Simpson partira 2 dias atrás, mas não escaparia às consequências de seu crime. Com a ajuda do telégrafo, foi descoberto no Olímpia, a caminho da América. Um baú de folha de Flandres endereçados a Mr. Henry Wintergreen atrai a atenção dos funcionários da estrada de ferro em Glasgow. Abriram-no e encontraram o corpo do infeliz Davis. O cheque de 1 guineu de Miss Todd nunca foi descontado. Poirot mandou emoldurá-lo e pendurou-o na parede da sala de estar. É um pequeno lembrete para mim, Hastings. Nunca desprezarei o trivial, o prosaico. Uma empregada doméstica desaparecida leva um assassino impiedoso. Na minha opinião, foi um dos meus casos mais interessantes. Então, gostaram desse pequeno conto? Em breve teremos o 3º conto de Poirot. Não se esqueça de deixar seu like caso tenha gostado desse conteúdo. Um grande beijo e até o próximo livro!